Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um dia de lives aqui na Escola Unicista. Eu sou a Bruna, psicoterapeuta e facilitadora de um curso em milagres. Estou aqui na escola junto com a Claita, junto com a Maritânia. E hoje nós vamos dar seguimento nos estudos do Manual de Professores, um tema extremamente polêmico. Como será o fim do mundo? Nós temos um texto aqui muito legal para a gente ler juntos. E eu peço que você abra a tua mente para receber o novo. Abra a tua mente para um novo entendimento, para que você possa integrar de outra forma esse assunto. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Nós temos muitas percepções, sobre como será esse fim do mundo. Desde criança eu escuto falar sobre esse fim do mundo, sobre condenação. E agora eu entendi, porque eu dei uma lida aqui por cima, eu entendi porque essa semana eu senti de fazer 2 reels falando sobre condenação, sobre moralidade. Eu vim sentindo muito isso sobre essa ideia equivocada que nós temos de que Deus é um Deus punitivo e não um Deus de amor. No nosso inconsciente coletivo, quando se fala de fim de mundo, o que a gente sente? A gente sente medo. Meu Deus, um fim do mundo, como será que isso vai ser? Será que eu vou ser salva? Será que vai ser uma explosão? Será que eu vou para o céu, vou para o inferno? Aonde eu vou estar? O que vai acontecer? O nosso ego, ele traz o medo à tona quando a gente fala sobre fim do mundo. Então agora eu vou ler o texto e vamos juntos agora ter uma nova percepção, uma percepção muito amorosa sobre o que é o fim do mundo. Vamos lá. É possível que o que não tem começo realmente tenha fim? O mundo terminará em uma ilusão, como começou. Porém, seu fim será uma ilusão de misericórdia. A ilusão do perdão completo, sem excluir ninguém, sem limites em gentileza, cobrirá o mundo escondendo todo o mal, ocultando todo o pecado e pondo fim à culpa para sempre. Assim termina o mundo que foi feito pela culpa, pois agora ele não tem nenhum propósito e se foi. O pai das ilusões é a crença em que eles têm um propósito, que servem a alguma necessidade ou gratifica algo que se quer. Percebidas como sem propósitos, elas não são mais vistas. Como reconhecimento de que nenhuma utilidade pode lhe ser dada, elas se foram. Como, a não ser desse modo, pode todas as ilusões ter fim? Elas foram trazidas à verdade, e a verdade não as viu. Meramente deixou de ver o que é sem significado. Boa noite, Claita, seja bem-vinda. Eu vou ler novamente essa parte 1. E observa que o começo desse texto já nos traz uma visão de final de mundo, completamente oposta da visão que o mundo, da visão que o ego nos traz. Vou ler novamente. É possível que o que não tem começo realmente tenha fim? Então aqui já deixo uma pergunta: se o mundo é uma ilusão, se ele não existe, se não existe um começo porque a única coisa real que existe é o amor, como pode ter fim algo que não existe? O mundo terminará em uma ilusão,
como começou. Porém, seu fim será uma ilusão de misericórdia. Então, vocês que estão aqui já sabem que a criação do mundo veio de um pensamento ilusório de separação. E se eu existir separado do amor de Deus? Aí criou-se o espaço-tempo e aqui estamos nós dentro dessa dualidade, fazendo o caminho de volta para casa. A ilusão do perdão completo, sem excluir ninguém, sem limites em gentileza, cobrirá o mundo escondendo todo o mal, ocultando todo o pecado e pondo fim à culpa para sempre. A origem do nosso mundo vem de um pensamento de culpa. Então, olha só que diferente, né? O ego nos diz que nós teremos uma condenação. Será separado as pessoas boas das pessoas más. As boas vão para um lugar, as más vão para o outro. E aqui nos diz que o fim do mundo é o fim do pecado. E o que é o fim do pecado? É o fim da separação. O pecado é a separação de Deus. Então, no momento que todos se lembram desse amor e se unificam, é o pecado que deixa de existir. Será o fim do mundo do ego. Por isso que sentimos medo quando o assunto é fim do mundo. Porque o ego é a única coisa que vai deixar de existir. Então, o mundo que eu criei de Bruna, o mundo que a Clayton criou para si mesma, o mundinho de Cláudia, tudo isso deixará de existir. Então, para o nosso ego, isso gera muita resistência. É uma ideia muito abstrata. Entender que a única coisa que irá acabar é o pecado, que é a separação desse amor. Assim termina o mundo que foi feito pela culpa, pois agora ele não tem nenhum propósito e se foi. O pai das ilusões é a crença em que eles têm um propósito, que servem a alguma necessidade e gratificam algo que se quer. Aqui essa parte me pegou profundamente. Porque como que o ego sustenta esse enredo em nós de que o mundinho que eu criei para mim mesmo é importante? Eu acho que vai tocar em vocês aí também. Prestem atenção. O pai das ilusões é a crença em que eles têm um propósito, que servem a alguma necessidade ou gratificam algo que se quer. Nós crescemos ouvindo e repetindo isso para os nossos filhos. O que eu vou ser quando eu crescer? Qual o propósito da minha vida? Quando que eu vou vencer na vida? Quando que eu vou ser útil? Eu preciso ter uma utilidade para minha existência. São dores da nossa alma isso. São conversinhas do nosso ego de que nós precisamos ter, ser, parecer, chegar em algum lugar. Tudo ilusão. É o pai da crença em que eles têm um propósito, que servem a alguma necessidade. Então, se a minha historinha de Bruna aqui tem algum propósito, serve a alguma necessidade, eu vou me segurar nessa história. Eu vou me prender a essas crenças que me mantêm aqui. Ou gratificam algo que se quer. Percebidas como sem propósito, elas não são mais vistas. Com o reconhecimento de que nenhuma utilidade pode lhe ser dada, elas se foram. Como, a não ser desse modo,
podem todas as ilusões ter fim. Olha, vão se preparando, porque daqui para frente vai ser mais chulapada em cima da gente, porque é o seguinte: como, a não ser desse modo, todas as ilusões têm fim, eu vou precisar soltar toda a ideia que me separa da unidade, que me separa do amor de Deus. Então, eu vou ter que soltar a ideia de ser importante, a ideia de que eu posso conseguir tal coisa ou eu não posso, eu tenho sorte, eu tenho azar, eu sou excluída. Todas as ideias do mundinho de Bruna, eu vou precisar soltar. Eu vou precisar entender que o único significado que existe é o amor. Simples assim. Elas foram trazidas à verdade e a verdade não as viu. Meramente deixou de ver o que é sem significado. Até que o perdão seja completo, o mundo tem um propósito. Venha ser o lar aonde nasce o perdão, onde ele cresce, tornando-se cada vez mais forte e mais abrangente. Aqui é nutrido, posto que aqui é necessário. Um Salvador gentil, nascido onde o pecado foi feito e a culpa parecia ser real. Aqui é o seu lar, pois aqui de fato ele é necessário. Então, neste mundo foi necessário a presença de Jesus. Jesus é a última das ilusões, que é o perdão. Aqui ele se fez necessário para a nossa lembrança. Ele traz consigo o final do mundo. E o que Jesus representou aqui? Um amor praticamente inalcançável para o nosso ego. Porque nós costumamos dizer, e até colocamos isso como desculpa, eu uso muito. Eu não sou Jesus. Ah, mas Jesus conseguiu perdoar, mas eu não sou Jesus. Eu ainda não me lembrei completamente. É muito difícil, meu ego sofre demais, é muito difícil abrir mão dessa situação. Ah, mas eu também tô aqui no mundo, eu tenho que vivenciar as coisas do mundo. É tantas coisas que a gente se apega para não soltar a nossa ideia desse mundinho que criamos para nós. E aqui deixa claro, ele traz consigo o final do mundo. É ao seu chamado que os professores de Deus respondem, voltando-se para ele em silêncio, de modo a receber o seu verbo. É ao chamado de Jesus que os professores de Deus respondem. E aceitar o chamado de Jesus é abrir mão do mundo que eu criei para mim mesma. O mundo terminará quando todas as coisas nele tiverem sido corretamente julgadas pelo seu julgamento. O mundo terminará com a bênção da santidade sobre si. Quando não permanecer nenhum pensamento de pecado, o mundo acaba. Então, vamos trazer para a prática aqui, nós, Bruna, Cláudia, Claita, que aceita esse chamado de Jesus. O quanto em nós já corrigimos o nosso olhar sobre o mundo, a ponto de não ter mais nenhum pensamento de pecado. Porque assim era Jesus. E o ego nos conta que jamais seremos como ele. É quase inalcançável.
o mundo terminará com a bênção da santidade sobre si. Quando não permanecer nenhum pensamento de pecado, o mundo acaba. Ele não será destruído, nem atacado, nem mesmo tocado. Meramente deixará de parecer que existe. Isso é tão amoroso, porque nós vivemos em uma ilusão, nós sofremos com as ilusões, com pensamentos que acreditamos, com as nossas historinhas, com o enredo lá da minha infância. A Clarita, temos chão para este ego. Pois é. Então, a gente se apega demais a todo esse enredo que a gente criou para si mesmo. E meramente deixará de parecer que existe. Não haverá sofrimento, porque eu vou olhar para a ilusão e vou ver que aquilo é ilusório. Eu não vou dar mais realidade à separação, ao pecado. Conseguem perceber o quanto que isso é incrível? Esse é o fim do mundo. Ele meramente deixará de parecer que existe. Certamente, isso parece estar muito distante. Quando não permanecer nenhum pensamento de pecado, parece ser de fato um objetivo a muito longo prazo. Mas o tempo para e aguarda a meta dos professores de Deus. Nenhum pensamento de pecado permanecerá no instante em que qualquer um deles aceitar a expiação para si mesmo. Não é mais fácil perdoar um pecado do que perdoar todos os pecados. É uma única ilusão em diferentes formas, histórias e situações. O que mantém esse mundo girando é um único pensamento de separação. É um único pecado que precisa ser perdoado. Agora aqui, respondendo para você, Clarita, que acredita que temos muito chão para esse ego, a ilusão da ordem de dificuldades é um obstáculo que o professor de Deus tem que aprender a ultrapassar e deixar para trás. Aí acabou para mim. Porque eu fico presa nessa ilusão. Isso aqui é algo que eu trabalho todos os dias em mim. A ordem de dificuldades é como se eu precisasse de mais tempo. É difícil entender que eu posso integrar isso aqui agora. A Cláudia tá rindo também, né? A ilusão da ordem de dificuldades é um obstáculo que o professor de Deus tem que aprender a ultrapassar e a deixar para trás. Um pecado perfeitamente perdoado por um professor de Deus pode tornar a salvação completa. És capaz de compreender isso? Não, isso é sem significado para qualquer um aqui. Entretanto, é a lição final na qual a unidade é restaurada. Então, vamos prestar atenção e voltar aqui, ó. A ilusão da ordem de dificuldades é um obstáculo que o professor de Deus tem que aprender a ultrapassar e a deixar para trás. Entretanto, essa é a lição final
na qual a unidade é restaurada. Vai contra todos os pensamentos do mundo, mas assim também é o céu. Como que chega para vocês isso? Vai contra todos os pensamentos do mundo, mas assim também é o céu. Essa semana estava muito forte nos meus pensamentos, tentando entender o que é essa moralidade, né? Vista como um caminho bom. Isso é certo, isso é errado, isso é digno, isso é indigno. O que a gente faz com essas historinhas que nos contaram? Que esse é o caminho para a salvação e este é o caminho para a condenação. Que condenação? Será que Deus condena? Que Deus é esse que vai me punir? Essa semana eu precisei integrar muito isso em mim, porque eu venho de um histórico de criação com base em religiões que eu acreditei isso por muito tempo. E eu vim me questionando também o quanto que é difícil para uma criança realmente crescer já com toda essa doutrina na cabeça, né? Porque eu fui corrigindo com a vida depois, me questionando, buscando outros caminhos e tentando entender que Deus punitivo que é esse. Claita diz, é simples, é só escolher perdoar tudo, a ilusão. Mas não é fácil. Não existem ordens de dificuldades, Claita. Pro ego é impossível mesmo. Mas aí é que tá. Existe uma virada de chave aí que nós vamos precisar encontrar. Entretanto, é a lição final, na qual a unidade é restaurada. Então, nós que aceitamos ser professores de Deus, nós já passamos aqui por algumas características dos professores de Deus. Constantemente eu trabalho em minha confiança. Sempre falo, não, agora eu tô na confiança. Aí depois já vê, não tô mais na confiança. E vai nesses altos e baixos. Mas é entender que o passo final para a unidade ser restaurada é essa. Ir contra todos os pensamentos do mundo. Mas assim também é o céu. A Cláudia diz, eu mesmo me puno, não Deus. Exatamente. E aí a gente projeta esse Deus fora de nós para ele nos punir. Mas esse Deus é só uma criação dessa crença na culpa. Então, olha como o mundo está realmente perdido nessa ideia de que existe um Deus punitivo. E é muito libertador ao mesmo tempo entender que não há nada a ser punido. O único pecado que existe é eu estar separada desse amor. E faz tanto sentido agora, mas alguns anos atrás isso seria assim inconcebível para mim. O mundo chegará ao fim quando seu sistema de pensamento for completamente revertido. Até lá, pedaços e restos desses pensamentos ainda parecerão fazer sentido. A lição final que traz o fim do mundo não pode ser aprendida por aqueles que ainda não estão preparados para deixar o mundo e ir além do seu diminuto alcance. Qual é, então, a função do professor de Deus nessa lição conclusiva? Ele meramente tem que aprender como abordá-la, estar disposto a seguir nessa direção. Ele meramente tem que confiar que a voz de Deus lhe diz que essa é uma lição que ele pode aprender. Ele é capaz de aprendê-la. Não julga como difícil nem fácil. Seu professor aponta para ela e ele confia
que ele lhe mostrará como aprendê-la. Então, todas as salas de aulas que estão se apresentando é o nosso currículo, né? É o caminho que nós vamos encontrar essa lembrança. E por mais que a gente esteja virando do avesso, tentar se lembrar que nós não estamos sozinhos e que nós somos capazes de aprendê-la. Eu vou ler novamente o 4. O mundo chegará ao fim quando seu sistema de pensamento for completamente revertido. Até lá, pedaços e resto desses pensamentos ainda parecem fazer sentido. Então, dentro desse sistema de pensamento de mundo, né, onde a gente tem todos os tipos de dogmas e religiões dentro da dualidade, por exemplo, aqui agora está na época do Ramadã para os muçulmanos. E aqui tem muito muçulmano. Meu filho tem amigos muçulmanos e ele chegou falando sobre o Ramadã. Ele até disse que ficou um dia inteiro sem comer na escola porque ele queria ver como que era a experiência, porque os amiguinhos não estão comendo. É uma prática dentro da religião deles de jejum durante algum período, eu não sei, acho que é o mês todo. E eu comecei a conversar com meu filho sobre religiões, porque ele não é batizado. E eu expliquei que eu gostaria que ele tivesse a liberdade de escolher o que ele quiser ser, o que fizer sentido para ele. Porque a gente começa a seguir tradições que a gente nem sabe o porquê que a gente está seguindo. Em algum momento, me disseram que eu tinha que batizar a criança quando nasce. Aí, porque senão vai pro inferno. Aí depois, em algum outro momento, alguém chega e fala, não, você tem que se batizar nas águas quando você crescer e tomar a decisão de fazer isso. Aí em outras religiões não há necessidade de batismo. Enfim, cada religião vai ter o seu caminho aí dentro da dualidade. Mas o mundo chegará ao fim quando o seu sistema de pensamento for completamente revertido. Esse é o fim do mundo. A lembrança do amor, da unidade. Não existe separação, não existe mais religião, não existe mais caminho certo e errado, só existe um caminho, o amor. E como é difícil realmente para o ego a gente integrar isso, né, de uma forma tão rápida. Porque a gente olha para as projeções desse mundo e realmente é só projeção de culpa. Então, até lá, pedaços e restos desses pensamentos ainda parecem fazer sentido. A lição final, que traz o fim do mundo, não pode ser aprendida por aqueles que ainda não estão preparados para deixar o mundo e ir além do seu diminuto alcance. Então, os professores de Deus vão precisar chegar nesse caminho de realmente abrir mão do mundo que criou para si mesmo. E tem que estar preparado para deixar e ir além do seu diminuto alcance. Qual é, então, a função do professor de Deus nessa lição conclusiva? Ele meramente tem que aprender como abordá-la, estar disposto a seguir essa direção. Estamos disponíveis para seguir nesse caminho de lembrança do amor? Estamos disponíveis para abrir mão das nossas ilusões? É a pergunta que nós temos que fazer aqui hoje. Ele meramente tem que confiar que se a voz de Deus lhe diz que essa é uma lição que ele pode aprender, ele é capaz de aprendê-la. Não a julgue como difícil, nem fácil. Quero ninguém falando mais aqui que é difícil, tá? Não a julgue como difícil, nem fácil.
Seu professor aponta para ela e ele confia que ele lhe mostrará como aprendê-la. O mundo terminará em alegria, porque é um lugar de pesar. Quando a alegria tiver vindo, o propósito do mundo se foi. O mundo terminará em paz, porque é um lugar de guerra. Quando a paz estiver vindo, qual o propósito do mundo? O mundo é um lugar de guerra. O mundo é a projeção da culpa. Então, se existe paz, qual a função do mundo? O mundo terminará em riso, porque é um lugar de lágrimas. Quando há sorrisos, quem mais haverá de chorar? E somente o perdão completo traz tudo isso para abandonar o mundo. Ele parte em bênção, pois não terminará como começou. Começou com um pensamento de separação e terminará em unidade. Ele parte em bênção, pois não terminará como começou. Fazer com que o inferno vire céu é a função dos professores de Deus, pois o que eles ensinam são lições nas quais o céu está refletido. E aí, professores de Deus, conseguimos ficar refletindo esse céu por quanto tempo durante o nosso dia? Fazer com que o inferno vire céu é a função do professor de Deus. Então a gente vai começar a praticar isso em casa, no trabalho, com seus amigos, aonde for. Fazer com que o inferno vire céu. Isso é para quem está disponível. Pois o que eles ensinam são lições nas quais o céu está refletido. E agora, senta-te em verdadeira humildade e reconhece que tudo o que Deus quer que faças, tu és capaz de fazer. Essa é a verdadeira humildade. Quando a gente fala que é difícil, é arrogância. Nós não estamos aceitando o propósito que Deus nos deu. A humildade é reconhecer que sim. Senta-te-se em verdadeira humildade e reconhece que tudo que Deus quer que faças, tu és capaz de fazer. Não sejas arrogante e não digas que não é capaz de aprender o seu próprio currículo. O seu verbo diz o contrário. Que a sua vontade seja feita. Não pode ser diferente. E ser grato por ser assim. Toma essa, professores de Deus. Que texto, gente. Não estava preparada. Agora, na semana que vem, vamos continuar sobre esse fim do mundo, porque vamos para a parte que diz: cada um será julgado no final. Então, nós vamos continuar corrigindo essa ideia equivocada que fim de mundo é um lugar de condenação e julgamento. Boa noite, mãe. Estamos finalizando. Que texto incrível sobre como será esse fim de mundo. Um fim de mundo onde a única coisa que irá desaparecer é o medo, a culpa e a separação com Deus. E nós, professores de Deus, temos um papel fundamental
neste evento de lembrança do amor. É um texto que realmente aqueceu meu coração. Consegui perceber algumas coisas que precisam ser integradas aqui em mim. E vocês aí também, espero que tenha ajudado de alguma forma. E lembre-se, meninas, não existem ordem de dificuldades. Um pecado não é mais difícil de perdoar do que todos os pecados. A gente só precisa se lembrar que nós somos a imagem e semelhança desse amor. E o professor de Deus reflete esse céu aqui na Terra. Estamos disponíveis para transformar o inferno em céu, onde quer que a gente vá. Lindo, né? Precisamos ler mais vezes esse texto, com certeza. Então, gratidão pela presença de vocês. Vai ficar aqui gravado para a gente reassistir. E eu espero vocês na próxima terça-feira. Continuem aí nos acompanhando nos livros de exercícios. E a gente se vê. Gratidão, Cláudia, Claita, mãe. Beijo. Até a próxima.